eu escolhi um recorte temporal, que foram os anos 1950, 1960. E eu escolhi esse recorte temporal por pelo menos duas razões, né? A primeira razão é que, já que essa mesa, né, se propõe a enfatizar a influência do pensamento deweyano no âmbito das políticas públicas de educação, eu acho que esse é o período em que a atuação pública de Anísio Teixeira tem um alcance mais abrangente, né, pelas posições estratégicas que ele está ocupando no âmbito do Ministério da Educação. E ele está também, a partir de 52, à frente do INEP, né? E, no interior do INEP, ele vai criar o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. E, por outro lado, quer dizer, eu gostaria de lembrar também, né, essa é uma das razões, a outra razão, né, tem a ver com aquilo que a gente já assinalou num artigo coletivo que está publicado na Revista Brasileira de Educação, né, que a gente intitulou Pragmatismo e Desenvolvimentismo no Pensamento Educacional Brasileiro nos anos 1950 a 1960, né, em que a gente construiu uma hipótese de que a ideologia desenvolvimentista, né, que, de certa maneira, né, orientou as políticas econômicas e sociais do governo federal nesse período, acabou se constituindo em um solo fértil, foi esse o termo que a gente utilizou, né, para a retomada e a expansão do ideário da escola nova e, particularmente, do pragmatismo deweyano entre nós, né? E aí eu gostaria de lembrar um evento simbólico, que vai ser um pouco o ponto de partida do meu texto, né, que importa retomar, que foram exatamente as comemorações em torno do centenário do nascimento de Dewey, né, que tiveram, de certa maneira, que se traduziram em uma série de iniciativas lideradas pelo INEP. Vou dividir o meu texto em duas partes. Numa primeira parte, eu vou retomar essas comemorações, né? E eu dei um título aqui no meu texto, quer dizer, uma comemoração polêmica, né? E eu vou tentar um pouco explicar por quê. E depois, na segunda parte do texto, eu vou me deter em algumas ideias-chave do pensamento de Anísio, né, que estão, ao longo desse período, e como a gente vai ver, não só também, mas focando especificamente esse período, informando as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas por Anísio Teixeira, né? E aí eu escolhi, né, três eixos que me parecem os eixos mais representativos do pensamento do Anísio Teixeira, que é escola e democracia, né, a educação como uma arte científica e, num terceiro momento, a missão educativa do intelectual ou o intelectual como educador. E que, de certa maneira, na minha perspectiva, né, seriam essas ideias, seriam ideias apropriadas de Dewey, né, que estariam informando a atuação pública de Anísio Teixeira numa tripla perspectiva, né? Quer dizer, eu acho que ele vai se apropriar do pragmatismo enquanto método científico, né? Ele vai se apropriar também do pragmatismo enquanto um modo de vida democrática, e, finalmente, como sinônimo de experimentalismo, né? E eu diria que é dessas três perspectivas que o pragmatismo vai informar, né, as propostas que o Anísio vai encaminhar para o ensino superior, período, né, as tentativas de racionalização do sistema escolar através de uma concepção bastante peculiar de planejamento e, particularmente, as políticas de reconstrução da escola primária, né, que a gente vai ver ampliada tanto numa dimensão quantitativa quanto numa dimensão qualitativa, né, pela via privilegiada da experimentação e da formação de professores. Então, eu vou começar falando um pouquinho dessa questão das comemorações em torno do centenário do Dewey. E eu acho que é importante relembrar o clima que cercou essas comemorações, né, que era um clima marcado por uma intensa polêmica em torno do legado educacional do pensamento deweyano, que estava sendo fortemente contestado à época, inclusive no seu próprio país de origem. E ecos dessa polêmica chegavam até nós, né? E o que
é interessante a gente perceber é que, de uma forma geral, os trabalhos publicados nesse contexto, eles estão marcados por um tom claramente defensivo, né? A gente percebe essa questão de um tom claramente defensivo desse trabalho, né? Eu vou só chamar aqui a atenção para o artigo do Brubaker, né, que me parece particularmente interessante, porque ele começa se referindo às críticas que o John Dewey tem recebido, né, no pós-guerra, articula isso com o contexto da Guerra Fria, né, e ele diz assim, ninguém teria sido pior interpretado do que Dewey. E aí ele se propõe a desfazer aquele que ele chama de uma série de equívocos a respeito da filosofia educacional de Dewey, né, que, para ele, apareceriam correntemente na imprensa e na literatura pedagógica especializada. E eu vou só enumerar, porque o que me parece interessante é que as críticas que são dirigidas a Dewey, que aparecem nesse artigo do Brubaker, né, e que seriam as críticas dirigidas a Dewey pelos conservadores, né, são extremamente semelhantes às críticas que são dirigidas a Brubaker pelos intelectuais de esquerda, né? Então, o que ele diz? Dewey, primeiro, Dewey é culpado de pedagogia frouxa. Dewey é excessivamente complacente. Dewey enfraqueceu a disciplina. A influência de Dewey sobre a educação é anti-intelectual. O pragmatismo de Dewey acentua indevidamente a educação profissional. Dewey exagera a singularidade do seu programa ativo. A teoria da educação de Dewey não propõe objetivos. Desenvolvimento como objetivo da educação é algo sem sentido ou, no melhor das hipóteses, confuso. A filosofia educacional de Dewey é irreligiosa. E, por fim, a educação de Dewey é colorida pelo radicalismo social. É interessante que, se a gente pega, né, por exemplo, o artigo dos Niders, as críticas são exatamente essas, né, com uma única exceção, que esse último aspecto ele é invertido, né, enquanto, né, os críticos conservadores, né, acusam, né, a proposta de Dewey de ser uma proposta muito radical, né, os intelectuais de esquerda vão acusar, né, o Dewey de ser uma expressão do pensamento burguês e antirrevolucionário, né? Mas as outras críticas, elas são extremamente semelhantes. E é interessante que aí o Brubaker vai tentar responder essas críticas, né? E o trecho, né, ele termina dizendo assim, né, que o único antídoto para os mal-entendidos a respeito de Dewey seria a leitura e o estudo dos seus próprios textos. E aí, isso é texto, né, abrindo aspas, cumpre que os defensores de Dewey, assim como os seus antagonistas, tratem de lê-lo cuidadosamente. Se pretendem expulsar os demônios educacionais em nome de Dewey, que se certifiquem primeiro de não estarem usando o seu nome em vão, né? Então, de certa maneira, quer dizer, por que eu escolhi essa polêmica como um ponto de partida, né? Porque é interessante a gente perceber que, né, ao longo dos anos 50, nesse artigo da Revista Brasileira, eu aprofundo um pouco mais essa ideia, né, de que, na verdade, essa polêmica ela tem uma expressão internacional, mas ela tem também uma expressão no âmbito nacional, né? E basta a gente lembrar que, nesse momento, né, Anísio Teixeira está sofrendo uma oposição fortíssima, né, particularmente da hierarquia católica, né, e Anísio Teixeira, né, ele era exatamente ele era acusado, era criticado pela sua vinculação ao pensamento deweyano. Né, era exatamente pela sua vinculação ao pensamento deweyano, né, que ele era fortemente criticado pela hierarquia católica, né, que caracterizava o pensamento deweyano, são termos usados, né, literalmente, como ateu e comunista, né, em virtude da sua base materialista, né, aliada à perspectiva evolucionista.
né? Então, quer dizer, é interessante a gente ver que o Anísio vai ser fortemente pela vinculação do Dewey, e essa crítica, né, de certa forma, ela tá fazendo essa leitura, que é a leitura conservadora, né, mas que também é a leitura dos intelectuais de esquerda, né, nesse contexto aí dos anos 50, 60. Quais são as ideias-chave do Anísio Teixeira, né, apropriadas de Dewey, que estão exatamente sendo objeto dessa crítica, né? É bom a gente lembrar, né, que, de fato, né, essa oposição foi uma oposição tão forte, né, que, num determinado momento, um momento crítico do confronto, né, houve uma pressão por parte da hierarquia católica junto ao próprio Juscelino Kubitschek para que ele demitisse o Anísio dos cargos que ele ocupava no Ministério da Educação, né? Então, aí eu vou entrar... Quais são essas ideias que estão incomodando tanto os críticos de Anísio, né? A primeira delas seria exatamente essa, né, a questão da escola e democracia, né? E aí, grande parte do que eu ia colocar, eu acho que eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque eu acho que a Clarice já aprofundou bastante essa ideia, né? Quer dizer, e é bom a gente lembrar aqui que, desde os anos 1930, né, que o Anísio Teixeira se configura como um intransigente defensor da escola pública, né, que é percebida por ele como a escola comum para todos, né? Especialmente a escola primária, né? Já na obra dele, aquela primeira, sobre a Introdução à Filosofia da Educação, ele já caracteriza a escola pública, né, como a maior invenção de todos os tempos e a verdadeira máquina que prepara as democracias, né? Então, para ele, apenas a escola pública, gratuita, universal e obrigatória, estatal e laica, poderia se constituir em uma escola efetivamente democrática. Mas isso não era suficiente para o Anísio, né? Isso é que eu acho que é importante a gente ter claro, né? Para ele, para que a escola se constituísse como tal, né, como uma escola democrática, ela teria que colocar em prática o ideal democrático, ou o modo de vida democrático, né, na perspectiva deweyana, da democracia como ideal moral, né, como estilo de vida, né? Isso implicaria em tornar a atitude democrática como atitude fundamental do professor, do aluno e da administração da escola. E, de fato, a escola, para o Anísio, teria que se configurar como um espaço onde, efetivamente, se experimentasse a democracia, onde se vivesse, né, a democracia. E também, de um outro ponto de vista, seria preciso avançar para tornar a escola efetivamente democrática, que era exatamente nessa direção de romper com a dualidade do sistema escolar brasileiro, né, escola do povo, escola da elite, né, em favor do desenvolvimento daquilo que ele dizia que seria uma educação mais eficiente, né, fundamentada numa aprendizagem prática, em oposição à educação do tipo acadêmico ou livresco, né? O que me parece importante é que essas ideias, né, nortearam a experiência concreta do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, né, criado em 1950, durante a segunda administração de Anísio Teixeira, à frente da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e que, de certa maneira, ela vai se configurar como uma espécie de uma referência, né, para as outras escolas e classes experimentais que vão ser criadas por Anísio, vinculadas ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e aos centros regionais de pesquisa, né? Mas eu acho que é interessante também que essa proposta ela vai se concretizar, né, com muita clareza, por exemplo, na proposta do Plano Nacional de Educação, que é elaborado no âmbito do Conselho Federal de Educação, né, para o qual o Anísio foi indicado após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 1962, né? E é interessante que a gente, lendo a proposta desse plano, né, fica claramente evidenciada a centralidade da escola primária como escola comum do homem brasileiro, né? Não a escola tradicional acadêmica e livresca, mas a escola primária ampliada na sua extensão,
né? É interessante que uma das campanhas desenvolvidas a partir do INEP era uma campanha de educação complementar, né? Mas que tinha uma compreensão toda peculiar do que estava entendendo por educação complementar. Na verdade, era a extensão, né, da escola primária no sentido da ampliação, né, da criação da quinta e da sexta séries, né, do ensino primário, como uma forma de você ampliar também quantitativamente o ensino, né, essa educação comum, né? E aí, o que eu diria, desse ponto de vista, quer dizer, o desenho, isso quantitativamente, mas também essa escola teria que ser reconstruída, né? A gente já chamou atenção aqui também para o fato de que, em outros textos, né, em outros textos nossos, de que é interessante como o Anísio, ainda nos anos 50 e 60, ele está usando o termo reconstrução, né, que poderia até parecer assim, um termo meio anacrônico, mas ele ainda usa o termo reconstrução da escola, né? E, desse ponto de vista, o desenho da nova escola, né, concebida por Anísio Teixeira, se distanciava dos antigos padrões acadêmicos e buscava seus próprios moldes na vida em comunidade, né, configurando-se como um espaço onde os alunos conviviam e aprendiam as artes e as relações da sociedade complexa a qual eles deveriam se integrar, né? E é interessante, supunha-se, de fato, que esse modelo, né, que esse modelo de escola se organizasse tendo em conta a diversidade e a diversificação, né? E essa era, efetivamente, a representação de um tipo de educação definida pelo Anísio como nova, ativa e progressiva, né, e cuja concretização se apoiaria no pressuposto de que a escola tem que se fazer prática e ativa, nas próprias palavras do Anísio, né, e não passiva e expositiva, formadora e não formalista, né? E é interessante que essa escola também, né, aí, a exemplo da experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, né, ela deveria se articular com a comunidade local na qual ela se inseria, né, para que ela pudesse se tornar não só um agente de mudança social, mas um agente de mudança cultural. É interessante que o Anísio, esse termo aparece, né, em vários textos dessa época, a escola como agente cultural, né, ampliando dessa forma as funções sociais da escola. E eu diria que foi essa estratégia, né, essa perspectiva que informou as estratégias de regionalização adotadas pelo INEP e pelo CBPE, que se refletiu na própria estruturação do órgão, né? E é interessante a gente perceber como essa perspectiva se infiltrou, né, nos estudos de comunidade desenvolvidos pela Divisão de Pesquisas em Ciências Sociais do CBPE, né, das quais o Programa de Pesquisas em Cidades Laboratório foi a expressão mais completa e mais acabada, né? A gente trata especificamente desse tema num outro artigo nosso, né, que está publicado naquele livro Porque Não Lemos Anísio Teixeira, uma tradição esquecida, né? E o que é interessante é que também é por esse tipo de abordagem que o Anísio tinha da escola democrática, né, que ele vai se constituir um defensor intransigente da autonomia pedagógica das instituições educativas, né? Para ele, a responsabilidade do Estado para com a escola pública não implicava, né, muito pelo contrário, no seu controle, né? Aliás, na perspectiva do Anísio, o Estado pluralista e democrático seria, por natureza, contrário ao espírito monolítico e uniformizante do Estado não democrático, né? E o seu papel deveria restringir-se a prover os meios necessários para que a escola funcionasse adequadamente, não pretendendo o seu controle, mas assistindo-a, estimulando-a, né, ajudando-a, de certa maneira, a ser aquilo que ela deveria ser, na perspectiva do Anísio, né? Então, essa questão da educação como arte científica, né, desde os anos 1930, né, que Anísio defendia essa ideia da necessidade de reorganizar a escola com base no conhecimento científico disponível, né? Quer dizer, ele considerava que a aplicação da ciência à civilização humana era uma característica essencial das sociedades contemporâneas e, consequentemente, um dos fundamentos sociais da escola renovada, né? Eu diria que toda a vida do Anísio ele teve essa como uma das suas metas prioritárias, fundar em bases científicas a reconstrução educacional do país, né? E, de certa maneira, essa meta perseguida pelo Anísio supunha
aplicar o conhecimento científico em pelo menos 3 níveis da atividade educativa, né? Na organização e gestão dos serviços escolares, no processo de formação profissional dos professores e no interior mesmo da escola, né, que deveria transformada, como a gente já viu aqui, em um espaço de experimentação pedagógica, né? É interessante que, por exemplo, a gente pode perceber como esses 3 níveis estão claramente presentes, por exemplo, nos objetivos estabelecidos para o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, né? E aí, com relação particularmente à questão da formação do professor, o Anísio vai enfatizar isso, que eu acho que é importante, o que ele está entendendo, né, por essa formação científica, né? Ele vai enfatizar, né, a aquisição por parte do professor daquilo que ele chama de uma atitude científica, né? Isto é, uma atitude de experimentação, de ensaio em relação a ideias e teorias e de respeito em relação aos fatos comprovados, né? Para ele, era preciso romper com a improvisação, com o amadorismo no exercício da atividade docente, né? A formação profissional do professor, né, era, para ele, a chave da transformação da escola, né? E é interessante como Anísio, né, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, a que a gente fez referência anteriormente, Anísio vai claramente aliar a sua proposta de reconstrução da escola primária à questão da qualificação do professor, né? E, de fato, ele vai desencadear, a partir do INEP, da rede por ele constituída, né, no primeiro momento, os Centros Regionais de Pesquisa e depois os Centros de Treinamento de Magistério, essa rede vai ser ampliada pelo próprio Anísio, né, uma ampla e abrangente política de formação do magistério nacional que pressupunha e buscava promover, né, aquilo que o Marcos de Freitas chama, né, eu acho que numa expressão bastante feliz, né, de uma autêntica refundação do lugar do professor, né? E aí seria importante a gente perceber em que consistia essa formação profissional do professor, né? É claro que ela não se restringe à mera preparação didático-metodológica do professor, né? É interessante para Anísio Teixeira, as bases científicas da atividade docente seriam fundamentalmente as ciências humanas e sociais aplicadas à educação e a filosofia, né, que ocupava um papel absolutamente central, porque integrador, né, na prática do professor, né, e, consequentemente, teria que ter uma posição privilegiada no seu processo de formação, né? Mas, além disso, a exemplo da medicina, a própria prática pedagógica teria uma enorme centralidade nesse processo, né, constituindo-se no seu verdadeiro centro de gravidade, né? E é interessante como isso vai se refletir nas propostas, né, desenvolvidas pelo INEP, nesse amplo programa, né, de qualificação de professores que o Anísio vai desenvolver a partir do INEP, né? E a gente vai ver que as escolas experimentais, né, em alguns casos, as classes experimentais vão ser o lugar por excelência desse processo de qualificação do professor, né? Isso é muito interessante porque essa ideia ela aparece particularmente num texto do Anísio, né, que é o Ciência e Arte de Educar. Esse texto tem 500 versões, né? Ele tem várias versões, né? E ele é usado, por exemplo, na inauguração do Centro Regional, no discurso que o Anísio faz na inauguração do Centro Regional de Pesquisas de São Paulo, ele encerra um seminário do CBPE, e o que me parece mais interessante é que o núcleo, né, assim, o embrião desse texto é o discurso que o Anísio pronunciou em 1932, na inauguração dos cursos da Escola de Professores do Instituto de Educação, né? E ele vai reescrevendo, ele vai ampliando, ele vai mexendo. O Anísio fazia muito isso, né? Interessante como ele reaproveitava, reescrevia os seus próprios textos, né? Pelo menos aqueles textos considerados centrais, né? E eu vou tentar só fazer uma pincelada sobre dessa última ideia-chave, né, que tem a ver com essa questão da missão educativa do intelectual, né, que eu acho que vai informar as políticas, né, que o Anísio vai desenvolver a partir da CAPES, né, e, principalmente, todo o esforço que ele vai fazer no sentido de implantação daquilo que ele chamava os estudos pós-graduados no país, né, mas que eram percebidos pelo Anísio como uma forma de você
reformar a partir de dentro a universidade brasileira. Ele usa essa expressão, né? Mas só lembrar aqui uma coisa que também que me parece que é importante lembrar, né? E aí eu acho que essa ideia se vincula com o conceito de direção social em Dewey, né? Mas o que eu queria lembrar aqui, né, é que para Anísio, né, essa reforma a partir de dentro da universidade suporia formar um novo professor, né, dotado daquilo que ele chamava do espírito de pesquisa, né? E é interessante que ele diz, a incorporação desse espírito de pesquisa não significa que todo professor universitário tenha que necessariamente fazer pesquisa tout court, né? Mas ele dizia, não era possível afirmar que todo o ensino fosse pesquisa, né? Mas, por outro lado, o que ele propunha, aí textualmente, né, é que os métodos de ensino fossem assimilados aos métodos de pesquisa, correspondendo isto a conduzir o estudante a adquirir o conhecimento já existente, como se tivesse que o descobrir, né? Então, eu acho que... E aí é que ele dizia, ele via a pós-graduação como uma grande escola de formação do professor universitário, né? E que teria como objetivo, no fundo, fabricar aquilo que a gente poderia caracterizar como um novo hábitus intelectual, usando a expressão bourdieuiana, né? Que transformaria o próprio cotidiano acadêmico, né, engendrando tanto uma nova maneira de ensinar como uma nova maneira de pesquisar.